De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com o médico urologista Bruno Benigno. Doutor Bruno, gratidão pela participação conosco aqui. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os telespectadores da TV Educadora. Doutor, nós vamos falar um pouquinho do cuidado da saúde do homem, né? Mas na pauta tem um dado interessante, né? Que é o papel da mulher na saúde do homem. O quanto ainda para o homem é um tabu a questão de ir ao urologista, né? E o quanto que a mulher faz um papel diferencial nessa busca. Bom, excelente pergunta. Bom, esse mês nós comemoramos, né, o mês da conscientização do Dia da Mulher, na verdade, é uma data que deve ser comemorada sempre. E a mulher, entre vários papéis que ela ainda assume na sociedade, ainda tem esse papel principal, na verdade, que é chamar a atenção, né, e cobrar a conscientização aí dos homens para o cuidado da própria saúde. Nos últimos anos, nós já observamos uma maior conscientização dos homens, principalmente por campanhas do Novembro Azul, é a campanha mais conhecida delas, mas aumentando mesmo a percepção do que o homem precisa procurar um atendimento mais frequente, sem ter que esperar o surgimento de alguns sintomas. E o que eu vejo na minha prática é que praticamente a metade dos atendimentos de consultório de urologia são agendados, né, por uma terceira pessoa, que não o homem. Em geral, essa terceira pessoa é a mulher, né, a companheira ou o companheiro, a filha desse paciente. Embora a grande maioria do atendimento no consultório urológico, claro, seja de homens, eu faço um parêntese aqui, deixando claro que o urologista também é um médico que cuida da saúde das mulheres, né? Sim, sim. Lembrando que nós, urologistas, somos responsáveis aí também pelas doenças do rim, do ureter, da bexiga, da uretra. Então, é um público bem misto no consultório. Mas ainda com essa participação efetiva da mulher, inclusive, e dos filhos também, né, no caso dos homens, como fator predominante, né? A gente ainda teve uma melhora nos últimos anos, mas os homens ainda estão muito aquém da busca de consultas, quando a gente compara com as mulheres na rotina médica. Ah, sem dúvida, né? As mulheres, na verdade, têm um hábito, até pelo contato mais precoce com o próprio ginecologista. A mulher geralmente tem o primeiro contato ali médico depois do pediatra, no início da tarde, né? Com o início da menstruação. Então, o contato médico da mulher, ele é estatisticamente mais frequente durante a vida inteira dela, né? Desde o preventivo ginecológico, a parte da mastologia. E já o homem, não, né? O homem, depois daquele cuidado inicial da pediatria, ele praticamente some do médico e só vai procurar quando tem algum problema em geral. Como eu falei para você, essa busca ativa vem mudando. Segundo dados que cuidam dos agendamentos ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, houve um aumento em torno de 40% no agendamento de consultas por homens, desde 2016 até 2020. Para você ter uma ideia, em 2016 foram em torno de 400 milhões de atendimentos, né, de consultas realizadas no sistema. Em 2020, esse número passou para 625 milhões de consultas, né, feitas por homens. Então, mostra, sim, que o homem cada vez mais vem buscando esse cuidado. E um outro dado é que a nossa população está envelhecendo. Então, uma população que cada vez mais se torna de meia idade, né, essa pirâmide populacional, e os homens naturalmente acabam procurando mais, mas ainda muito aquém do que deveria, e a mulher certamente tem um papel fundamental, identificando muitas das vezes um sintoma que o próprio homem não percebe. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes o homem começa a urinar com um jato mais fraco e ele mesmo não percebe, porque essa alteração acontece de forma gradual. E às vezes a própria companheira observa esse jato mais fraco, entrecortado, a urina com cheiro mais forte. Então, geralmente isso pode ser um sinal, por exemplo, de um problema na próstata e acaba estimulando esse homem a procurar ajuda. Então, a mulher, de fato, é fundamental nesse papel ainda na nossa realidade brasileira. E quando se pensa também nessa procurativa dos homens, não é? A gente também tem um outro dado, é que se procura tardiamente, se procura pouco como as mulheres que fazem a sua rotina preventiva, né? O homem ainda não tem uma rotina preventiva tão comum assim, o que também acaba gerando a situação de chegar com problemas mais graves, correto, doutor?
Com certeza, com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui do câncer de próstata, né, que é a doença mais maligna, mais frequente quando nós excluímos os tumores de pele. Então, o câncer de próstata é a doença maligna mais importante. Só que 70 a 80% dos homens que já têm o câncer de próstata, eles não têm nenhum sintoma, né? E alguns homens que têm sintoma para urinar, por exemplo, jato fraco, um desconforto para urinar, na verdade, não tem câncer de próstata. Então, o que que a gente percebe na prática? Esse homem, por não sentir nenhum sintoma, ele acha que está sempre tudo bem. E ele não tem esse hábito de procurar regularmente o urologista para fazer uma avaliação preventiva. E aqui eu faço um parêntese, né? A gente fala muito em prevenção, urologista, para homens acima de 40 anos. Mas os adolescentes também precisam passar, os meninos, recomenda-se também um acompanhamento urológico ali no início da puberdade, para ver se ele não tem algum problema no desenvolvimento do pênis, do testículo, se ele não tem alguma alteração na fertilidade. Às vezes o menino tem uma fimose que não foi diagnosticada na infância, tem uma dificuldade ali para fazer a limpeza. Às vezes ele tem infecções urinárias de repetição, ou problemas psicológicos até, de dificuldade de iniciar a primeira relação, convívio social. Então, o urologista ele está presente na saúde do homem desde a infância, né? Desde o menino que acabou de nascer e vai fazer a primeira avaliação, até o homem já de idade avançada, 80 anos, com problemas prostáticos. Então, iniciativas como aqui de vocês, de trazer esse tema para discutir na sociedade, exatamente conscientizar os homens que eles realmente precisam fazer esse acompanhamento periodicamente, né? E não tem idade para ir no urologista. E justamente esse dado que eu queria tocar com o senhor, né? Já se tem essa rotina com as meninas marcadas aí pelo início da menstruação, né? É quase um ritual de toda a família, né? Teve a primeira menstruação, já leva para o ginecologista, já tem essa rotina. Diferente dos meninos, né? São raras as famílias que fazem esse processo quando deveriam já ter essa rotina estabelecida. Sim. Sim, sim, esse trabalho na nossa cultura, né, na cultura aqui brasileira, é algo que acontece mais natural. O menino ele passa por esse processo de descoberta do corpo, se autoconhecendo e praticamente sem a orientação, né? Então, às vezes o contato que ele vai ter com a anatomia do próprio órgão é muito aquele contato mais superficial que acontece na escola, né? Mas pequenas orientações são importantes, né? E são simples. Por exemplo, perguntar para o seu filho: você está conseguindo expor a glande? Você tem dificuldade de limpeza? Você sente dor quando você tem alguma ereção? Notou se a cor da ejaculação está alterada? Você tem alguma dor no testículo? Outra coisa, olha, muito importante, Luciano, às vezes o menino não percebe que um dos testículos ele está menor do que o outro, ou então ele não desceu adequadamente para a bolsa, né? Fala, olha, o testículo não desceu. E isso, se não foi identificado na fase da adolescência, da primeira infância, esse homem na fase adulta pode ter um problema, inclusive com uma dificuldade para engravidar. Então vejam que são coisas que estão totalmente relacionadas à área do urologista. Aquele garotinho que demora a entrar na puberdade, os pelos demoram a aparecer, também o urologista ele dá essa assistência para o homem nessa fase mais jovem. E para o homem já adulto, para o homem sexualmente ativo, às vezes um tabu é muito sobre um tabu que ainda é real, é falar sobre ejaculação precoce, né? A gente sabe que é uma condição que acomete 40% dos homens no mundo, a ejaculação precoce. 40% dos homens no mundo gostariam de ter que a relação durasse um pouco mais. Isso também é tratado numa consulta com o urologista. E às vezes o homem fica um pouco retraído, fica com vergonha, às vezes não tem nenhuma abertura para conversar sobre esse assunto com seus amigos. E o urologista é o profissional adequado para ter esse tipo de discussão e ajudar na saúde masculina. Eu vou só para finalizar a sua pergunta, outro ponto muito importante. Às vezes o homem procura o urologista por uma dificuldade de ereção. Mas na hora da consulta nós percebemos que ele é um homem que está acima do peso, ele está obeso, ele às vezes tem pressão alta, ele pode ter um diabetes descontrolado e o mais importante, às vezes ele está dormindo com má qualidade. O que tem a ver, né? Dormir mal, roncar, ter dificuldade respiratória e ter disfunção erétil. Tem tudo a ver. Isso chama-se síndrome metabólica, que é obesidade, pressão alta. Isso desregula totalmente o eixo hormonal
e a testosterona começa a diminuir. E esse homem às vezes manifesta uma disfunção erétil, uma perda de ereção, e ele acha que ele tem que só tomar o remedinho lá, o conhecido, né, de todos aí, o azulzinho, popularmente conhecido. Na verdade não, ele tem um problema metabólico, ele tem um problema respiratório, ele está sedentário, ele precisa parar de fumar. Então, a avaliação da saúde do homem, ela não se restringe à ereção, ela não se restringe só a questões relacionadas à sexualidade ou ao câncer de próstata, ela é muito mais ampla, né? E também é interessante destacar isso, porque vamos falar da questão específica aí de uma fimose mal resolvida, não é? Que vai gerar a dificuldade de higiene e que a gente sabe que cumulativamente pode gerar um câncer de pênis no futuro, né? Então, muitas vezes não se associa que os problemas são cumulativos, não é? E quanto antes a gente resolve, se minimiza drasticamente a chance de ter uma consequência mais grave no futuro. Muito bem colocado, Luciano. E aqui faço um parênteses dizendo que o Brasil é um dos países com um dos países com as maiores incidências de câncer de pênis no mundo, né? E o câncer de pênis ele está muito relacionado também a condições de higiene, a infecções pelo HPV, inflamações crônicas e principalmente em pessoas que às vezes não recebem o esclarecimento adequado, tá? Então, outro ponto importante é diferenciar a fimose da criança e a fimose do adulto. Fimose nada mais é do que aquele anelzinho que todo menino nasce. Acontece que até os 7 anos de idade, 99% dos meninos já conseguem expor a glândula, então eles não precisam de cirurgia. Esses 1 a 2% dos meninos vão para a fase adulta com a fimose da criança. Esse é um ponto, é muito raro. Mas existe também a fimose adquirida, que é a fimose do adulto, que é aquele homem que consegue expor a glande, mas no passar dos anos, por conta da umidade, do contato com a urina, a pele do prepúcio vai perdendo elasticidade. Imagina como se fosse uma borracha que cobre ali o pênis e vai perdendo a elasticidade. Ela começa a rachar. E aí o homem percebe a vermelhidão, fissuras, infecção, dor para ter relação, até que isso chega num ponto em que a elasticidade se perde e começa a fechar ali. E o homem começa a ter dificuldade de higiene até na relação sexual. Nesse caso, em geral, o tratamento é cirúrgico, né? Esse homem precisa ser avaliado. E o urologista não precisa esperar o homem manifestar a fimose do adulto, né? Ele pode diagnosticar isso antes e até em alguns casos evitar uma cirurgia, fazendo tratamento com sabonetes adequados, cremes hidratantes, erradicação, né? A destruição dos fungos que se acumulam ali. Então veja que são problemas que às vezes o homem acha que são alterações normais. Ele, tá vermelho, tudo bem, isso aqui vai passar. Machucou um pouquinho, não, tudo bem, isso aí não é nada. Então, procurar esse atendimento precoce é fundamental. E aí tem tudo a ver com a nossa pauta, né? Muitas vezes quem identifica essa vermelhidão, esse machucado, é a própria parceira. E que estimula esse homem a procurar ajuda. Perfeito. Também quando se pensa, né, o doutor citou a questão do HPV. A gente tinha também no início da discussão aqui no país a vacinação só para meninas e agora estendidas aos meninos também, mas a gente vê muitas vezes uma não preocupação da família com essa vacina específica, até porque muitas vezes a causa e o efeito estão muito distantes durante a vida, não é? E ainda a gente tem, apesar de ser uma vacina disponível para toda a população, ainda tem uma questão de uma procura baixa, infelizmente. Infelizmente. E a gente sabe que, claro, a eficácia da vacina contra o HPV, ela é mais efetiva para meninos e meninas que ainda não iniciaram a vida sexual. Mas já existem alguns estudos na literatura médica mostrando que mesmo após um contato com o HPV, existe um incremento no grau de imunidade, talvez diminua a chance dessa pessoa ter episódios repetidos do HPV. Porque, veja, uma vez que nós contraímos o HPV, ele é primo do herpes, né? Então eu não consigo erradicar o vírus do corpo, ele fica adormecido. E toda vez que a imunidade do indivíduo cai, o vírus pode manifestar novamente. Então, a gente sempre reforça também outro ponto, Luciano, que é importante, é o uso do preservativo. Essa geração mais jovem não viveu a preocupação da década de 80, né, com a disseminação do HIV, e o HIV se transformou numa doença crônica, com uma mortalidade baixa,
E nós, médicos e meios de comunicação de forma geral, nós diminuímos o alerta. Então, a nova geração usa cada vez menos o preservativo e também começa a aderir a protocolos conhecidos aí como PrEP, né, que são medicações que você toma antes de ter uma relação desprotegida. Isso vem aumentando muito o contágio do HPV. Então, é sempre importante tocar nesse ponto e reforçar que o uso de preservativo ele deve ser a ordem, deve ser a regra, né? Apenas em relações estáveis, monogâmicas, em que ambos estão testados, nós recomendamos aí é seguro você ter relações sem camisinhas. Doutor, temos aqui a participação do Rodrigo, não é? Perguntando a respeito, né, a gente falou um pouquinho a respeito de próstata, mas ele pergunta a respeito de sintomas possíveis de problema na próstata. O doutor citou, né, que muitas vezes os problemas passam desapercebidos, mas quando existem sintomas, que tipo de sintomas são, doutor? Excelente pergunta. É importante separar os sintomas mais frequentes da próstata dos sintomas do câncer de próstata, tá? Então, respondendo à pergunta do Rodrigo, tem dois tipos de sintomas. Os sintomas de jato fraco, que é a obstrução. A próstata, na verdade, ela é um conector entre a bexiga e o pênis. Então, quando a bexiga esvazia, a urina não sai direto da bexiga e cai no pênis. Ela tem que atravessar a próstata. E com o passar do tempo, a próstata vai crescendo. E esse canal que passa dentro da próstata, que é a uretra, ele pode ficar cada vez mais fino. E o homem começa a ter a sensação de jato fraco, sensação de que não esvaziou a bexiga por completo. Ele vai no banheiro menos de 2 horas depois, tem que voltar para esvaziar a bexiga. Acorda várias vezes à noite. E tem outros tipos de sintoma, que são sintomas de inflamação, que aí pode ser, e são mais raros, sangramento, ardência no canal. Então esses são os sintomas mais frequentes para homens que têm a próstata aumentada, e que é muito frequente. E próstata aumentada todo homem vai ter em algum momento. Eu, você, o Rodrigo, todo mundo vai ter um certo grau de aumento da próstata. Já o câncer de próstata é uma doença totalmente silenciosa, né? Como eu falei no início, 70% a 80% dos homens que descobrem o câncer de próstata, eles não têm qualquer sintoma. Eles descobrem a doença porque dosaram no sangue o exame, o PSA, e o médico fez o toque retal e identificou um nódulo. E aí o médico pede para esse homem fazer uma biópsia. Então, esses são os sintomas mais frequentes, tá? Se você estiver sentindo algum desses sintomas, é bem provável que você tenha a próstata aumentada e não o câncer de próstata. E aí o urologista vai definir, baseado na sua idade, nos seus problemas de saúde, no tamanho da sua próstata, qual é o melhor tratamento. Se tem que ser feito com remédio ou se tem que ser feito com algum tipo de cirurgia. Perfeito. E justamente é interessante ver essa diferença, né? Porque também a gente tem um outro problema com o brasileiro, que é tem algum sintoma, aí de fato não procura porque fica com medo de ter algum resultado ruim, né? É um outro tabu cultural que a gente precisa trabalhar. Exatamente. Eu falo para meus pacientes, olha, a manutenção do carro ela tem que ser preventiva, né? Você não espera o seu carro sair fumaça para levar o carro no mecânico. E todo mundo sabe que tem a revisão dos 10 mil quilômetros, dos 20 mil quilômetros, e quanto mais vai passando a quilometragem do carro, as revisões vão sendo cada vez mais intensas. Mas qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia? Bom, todo homem tem que fazer um acompanhamento urológico. Ele começa a ser mais intenso a partir dos 40 anos de idade, né, que é quando a próstata começa a crescer. E a preocupação com câncer de próstata, ela inicia aos 50 anos. Então, esse primeiro contato que o homem vai ter com o urologista, o jovem, a gente não vai falar tanto, não vai estar tão preocupado com câncer de próstata, uma vez que é uma doença de homens acima de 40 anos de idade. Tá? Como é que é feito esse acompanhamento pensando em câncer de próstata? É um check-up geral, exame de sangue, exame de urina, o PSA, a gente pode até falar sobre o PSA que causa muita dúvida. O exame de toque retal não é necessário para todo homem que vai no urologista, que é muito importante, que às vezes é outro tabu, viu, Luciano? Eu não vou no urologista, eu não preciso fazer aquele exame de toque, eu escuto muito isso. Não, mas eu achei que eu não precisava ainda fazer o toque. E deixar claro que nem toda consulta com o urologista, o exame de toque retal tem que ser feito, né? É feito para homens com mais de 50 anos, ou para aqueles homens que têm um parente de primeiro grau com câncer de próstata. E para esses homens a gente começa aos 45 anos de idade. Tá? Então, esse acompanhamento ele tem que ser feito sim antes de qualquer sintoma.
E justamente é importante tocar nisso, porque se criou também um imaginário no país que ir no urologista é para fazer exame de toque e nada mais, não é? Exa- exatamente, né? Então, o exame de toque, ele é o principal tabu, né? Esse é o grande, essa associação, às vezes, muito marcado entre o urologista e o exame de toque retal. Então, repito, o exame de toque retal nada mais é do que um exame físico, ele faz parte do exame do paciente. O urologista também vai ver a pressão, vai examinar o peso do homem, vai ver se ele não está acima, né, se tem a síndrome metabólica, vai ver outros aspectos, se ele não tem sinais de diabetes laboratoriais ou sinais físicos de um diabetes. É muito comum um diabético que está urinando muito açúcar, olha só como as coisas têm conexão. Às vezes um homem que é diabético nem sabe que é diabético, começa a ter uma inflamação no pênis, no prepúcio, fica muito vermelho e ele acha que é normal. Mas na verdade ele está urinando tanto açúcar que aquele açúcar fermenta na pele ali e promove e leva à produção de uma substância mais ácida que irrita a pele. Então, às vezes, para esse homem que é diabético, ele precisa de duas coisas: um, controlar o diabetes e talvez remover aquele excesso de pele do prepúcio. Veja que é uma consulta que ninguém falou de próstata, ninguém falou de toque retal. Então, nem sempre a consulta está associada. E vou dizer para você, a maioria das vezes, de uma consulta subsequente, uma consulta de acompanhamento, não é necessário fazer o toque. O toque é feito uma vez por ano, né, em homens acima de 50 anos. Então, a ideia é desmistificar essa associação entre urologista, só vai no urologista se for para fazer o toque. Perfeito. Luiz Pedro, né? Acho que o doutor tocou um pouquinho na questão, né? Urina com cheiro um pouquinho mais forte e escape de urina tem relação com próstata? Totalmente. Então, urina com cheiro mais forte. Muitas coisas podem levar a urina a ficar com um cheiro mais forte. O principal deles é desidratação. Lembre que a urina nada mais é usada pelo nosso corpo para filtrar as impurezas. Então, se uma pessoa bebe pouca água, ela vai ter pouca água para filtrar as impurezas de um corpo inteiro. Então, a urina tem que ser mais concentrada. Então, o homem vai sentir, claro, um cheiro mais intenso. Quando ele bebe mais água, a urina vai ficar mais diluída e ele vai perceber menos o odor na urina. Outra coisa que pode levar a uma mudança no odor da urina é a própria alimentação do indivíduo. Então, uma pessoa que tem uma alimentação muito rica em carne, que deixa a urina também mais ácida, uma pessoa que come certos tipos de vegetais, que podem eliminar também substâncias, por exemplo, o caroteno, que está na cenoura, está na beterraba, a gente pode observar alguma alteração no cheiro da urina. Aspargos, que é uma leguminosa, também deixa a urina com odor mais forte. Então, isso são e medicamentos também podem alterar o odor da urina. E por último, a infecção urinária, que é a causa mais conhecida e mais temida. Mas geralmente uma infecção urinária ela vem acompanhada de ardência. O homem tem ardência para urinar, sente que não esvazia a bexiga por completo. Então, a única forma de chegar num diagnóstico é fazer um exame de urina. E a outra pergunta dele foi a respeito da incontinência urinária. Bom, a incontinência urinária é um capítulo à parte na urologia, mas eu vou tentar resumir aqui de duas formas. Existem dois tipos de incontinência urinária. Aquele homem que a bexiga começa a encher e ele, com uma pequena força, ele já começa a perder a urina. Esse é um tipo de incontinência urinária. Na verdade, são três tipos. Existe um segundo tipo de incontinência urinária, é que o homem começa a encher a bexiga e ela dispara. A gente chama de bexiga hiperativa. Ele nem enche toda a bexiga, ele já tem vontade de urinar. Então ela praticamente fica expulsando a urina toda hora. E o terceiro tipo de infecção urinária é mais raro, mas são homens que já vivem com a bexiga cheia, né? A gente chama de extravasamento. A bexiga está tão cheia, tem tanto resíduo, que ele já nem percebe que a bexiga está cheia. Né? Isso em casos mais avançados, a próstata está muito crescida. E a bexiga transborda, como se fosse uma caixa d'água cheia. E o que ele percebe é a perda de urina. Ele fala, nossa, eu não estou segurando a urina. Mas, na verdade, a gente chama isso de incontinência paradoxal, porque a bexiga, na verdade, está muito cheia e ela está extravasando. Então, o urologista ele vai tentar identificar qual tipo de incontinência urinária esse homem tem. Então, é isso que eu tentei resumir aqui na minha resposta. Muito bom. Nosso espectador aqui, o Enio, tem 70 anos, ele normalmente faz exames a cada 6 meses, porém aí, né, tá há 8 meses sem fazer exame e está sentindo muita ardência ao urinar, né? Deve procurar o médico, né, doutor?
Com certeza, ardência para urinar, tem que ver o tamanho da próstata dele, ver também a dosagem do PSA, lembrando que o PSA é um termômetro da próstata, né? Eu queria até fazer um parêntese aqui do PSA. Uhum. Muitos homens chegam no meu consultório e falam: Poxa, doutor, meu PSA estava lá embaixo, estava 2 e esse ano foi para 7. Eu estou com câncer. Eu falo: Calma, né? PSA alto não é sinônimo de câncer. Eu digo que PSA é igual febre. Se você chegar para o médico e falar, doutor, eu estou com febre, o que eu Uhum. tenho? O médico vai fazer uma série de perguntas para você para saber de onde está vindo a febre. O PSA é a mesma coisa, entre aspas, né? Um exame laboratorial. Então, PSA aumentado pode ser inflamação na próstata, próstata crescida, a própria atrofia da próstata, dificuldade para esvaziar a bexiga, o homem coletou o PSA após uma relação sexual, ou mesmo o câncer de próstata. Então, o trabalho do urologista é separar o joio do trigo. Quanto mais alto o PSA e quanto mais idade esse homem tem, mais risco de ter câncer de próstata ele também tem. Quanto mais jovem é e quanto menor o PSA, menor o risco dele ter câncer de próstata. Então, essa análise é sempre individualizada para cada paciente. Muito bom. Ricardo colocando aqui, doutor, álcool e cigarro interfere na próstata? Bom, excelente pergunta. Álcool e cigarro. Então, o cigarro não tem nenhum estudo que mostre que fumar aumente o risco de ter câncer de próstata. Então, isso é fato. Porém, o cigarro, a gente pode fazer um programa só sobre coisas ruins a respeito do cigarro, e a gente vai ter que fazer 2 programas. Então, embora não tenha relação direta com câncer de próstata, nem com doenças da próstata, mas ele não é estimulado de forma alguma. E a outra pergunta foi bebida alcoólica. O álcool também não tem interferência direta na próstata, porém, toda vez que um homem que já tem um problema de próstata aumentar e ele ingere bebida alcoólica, 2 coisas vão acontecer. Primeiro que o volume da bebida alcoólica faz com que ele urine mais. E o álcool, ele irrita a bexiga. Então faz com que o homem esvazie a bexiga com mais frequência. Então ele vai sentir mais desconforto ao ingerir bebida alcoólica. Então, para homens que têm problemas da próstata que estão ainda em tratamento, a primeira coisa é suspender o cigarro, suspender a ingestão de bebida alcoólica e investigar se esse homem também tem diabetes, que é um dos fatores que interfere também na próstata e no funcionamento da bexiga. Perfeito. Então a gente vê aí que o churrasquinho não é um bom lugar, né, doutor? Porque a gente faz alta ingestão de carne, bebida alcoólica, então aí alguns espectadores aí estão vendo a fonte dos seus problemas na rotina aí. Exato. Claro que acho que a minha mensagem aqui é de moderação, na Sim. verdade, né? Claro que socializar com os amigos, ter bons momentos com a família, enfim, é fundamental você ter esses momentos, mas é muito importante e deixar claro que os excessos, eles vão ser cobrados em algum momento pelo seu organismo. Então, excesso de sal, excesso de proteína, excesso de bebida alcoólica, tudo isso tem um custo. E esse custo chega em algum momento. Então, se você conseguir manter de forma equilibrada a sua vida social, né, e atividades físicas e bons hábitos, eu acho que essa é a receita aí para uma vida longa e saudável. E aqui um parênteses também para o sono de qualidade, né? Olha, eu vou falar para você que 30% dos homens que procuram um urologista hoje, eles têm algum transtorno do sono. Ou eles têm um ronco, uma dificuldade respiratória, ou eles sofrem de insônia, ou tem algum transtorno de ansiedade crônica que prejudica a qualidade do sono. Então, isso vai ter reflexo direto também na saúde masculina. Perfeito. Acaba sendo todo esse conjunto da obra e a gente sempre fala isso, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio do sono, da alimentação, do exercício Equilíbrio. físico, tudo ajuda nessa prática. A Carmen coloca uma questão, e que eu acho importante também, a gente tem falado muito nisso, do impacto que a Covid teve em todas as especialidades, né? Seja diretamente em função da própria doença ou das comorbidades que ela tem gerado, ou do represamento dos atendimentos. Não é? As pessoas durante a pandemia ficaram com medo de buscar o médico e acabaram também gerando aí uma gravidade maior nos seus problemas. Correto. O Brasil já vivia uma realidade pré-pandemia que já era alarmante. A gente sabe que no sistema público de saúde
30% dos homens que descobrem o câncer de próstata, eles já têm a doença na fase avançada. E quando você olha esses mesmos números no setor privado, homens que têm mais acesso, mais fácil ao especialista, esse número cai para 12%. Então, mostrando que claramente tem uma diferença aí no acesso do homem, né, no sistema público, que a gente precisa avançar, e já muito foi feito, né, nas últimas décadas, mas a gente tem um caminho grande ainda para avançar, para diminuir essa taxa de homens que descobrem a doença muito tarde. Com a pandemia, a gente viu um aumento dessas taxas nas duas pontas, né? Então, a gente viu uma piora do acesso, né? O serviço de saúde ficou voltado para atender as pessoas sofrendo da pandemia. Isso naturalmente diminuiu a quantidade de diagnósticos, a quantidade de biópsias, e esse reflexo foi sentido tanto no sistema público quanto no sistema privado. E o que nós, urologistas, estamos vendo hoje é um aumento da proporção de homens que são tratados com a doença no estágio um pouco mais avançado. E essa conta a gente ainda vai pagar por muito tempo, né? Isso é uma conta que se arrasta por anos ainda. Então, o nosso trabalho aqui como médicos, então, e vocês também como difusores de opinião, de informação, nós temos que realmente reforçar a importância de não só olhar para a questão do Covid, mas estimular esse homem a procurar assistência, não só da urologia, mas assistência médica em geral. Muito bom. E eu acho que criar essa rotina que a gente vem falando desde o início do programa, de se ter um contato com o urologista a vida toda, né, doutor? Eu acho que se a gente coloca isso, como a gente tem com as mulheres no ginecologista, de ter essa rotina, não é? A gente transforma esse paradigma, a gente transforma e dá qualidade de vida à população. A gente lembra aí, né, que em média as mulheres estão vivendo de 7 a 8 anos a mais do que os homens, justamente porque tem uma rotina de cuidado que nós não temos. Exatamente, eu concordo com a sua colocação, né? As mulheres, eu acho que essa expectativa de vida maior das mulheres, segundo dados oficiais, muito vem ainda relacionado a esse cuidado mais precoce. E aqui também faço um parêntese também, né? As doenças cardiovasculares também vêm aumentando nas mulheres. Por quê? A mulher brasileira tem assumido cada vez mais um papel de liderança, de chefe do lar, jornada dupla de trabalho, o tabagismo vem aumentando também a incidência nas mulheres, então é possível também que a gente tenha um achatamento dessa curva nas décadas à frente. Então também é importante cuidar nesse mês em que nós estamos celebrando também a comemoração do Dia da Mulher, falar também de saúde da mulher. A gente percebe um pouco essa mudança de padrão, né? Que a mulher deixou de ser do lar e ela ganha cada vez mais espaço na sociedade, e claro que isso traz algumas consequências, com menos tempo também para cuidar da saúde, hábitos um pouco mais sedentários, na verdade. Então isso é um dado importante. E é triste ver esse achatamento aí da diferença, né, entre homens e mulheres, ser pela piora do quadro das mulheres e não pela melhora do quadro dos homens. Exatamente. Então a gente tem que agir nas duas pontas, né? Sim. Garantir, falar também de saúde feminina, o estresse feminino, o que está muito na moda, né? O burnout, né? Que é a estafa, né? Traduzindo aqui para você, a estafa, que antes era muito mais frequente nos homens, e a gente vem aumentando cada vez mais essa taxa de burnout, de estafa também nas mulheres. Então acho que são temas aí que são totalmente correlatos. Para a gente fechar o Pedro aqui, a gente falou um pouquinho a respeito, né, de outros problemas da próstata, né, que não o câncer, não é, desse inchaço, desse crescimento. Aí ele pergunta se o tratamento é medicamentoso, cirúrgico, né, quais são aí os leques de tratamento com essa incidência do crescimento da próstata. Perfeito, Pedro. Então, vou ser bem objetivo aqui na sua pergunta. O primeiro ponto é saber a idade do homem. Então, homens jovens, homens de mais idade e homens de idade avançada. Esse é um ponto. Segundo, saber qual é a intensidade do sintoma. Tem homens que têm sintomas, homens jovens e com sintomas leves. Para esses homens, em alguns casos, não é necessário nem alguma medicação. Simples mudança de estilo de vida, mais atividade física, perder peso, dormir melhor, já pode ser suficiente para esse homem voltar a urinar melhor, né? Lembra que o aumento da próstata está associado à síndrome metabólica.
Por outro lado, se eu estou diante de um homem já com 70, 75 anos, com uma próstata volumosa, a próstata tem em torno de 30 gramas, é do tamanho de um carimbo desse aqui, um estojinho desse, tamanho de uma noz, mas ela pode atingir tamanhos de 150, 200 gramas. Então, você imagina, para um homem que já tem uma próstata 4, 5 vezes o tamanho normal, geralmente o remédio não vai ter tanta eficiência. Então, para esse homem, a cirurgia pode ser o mais indicado. E aí tem 3 tipos de cirurgia, né? A raspagem, a cirurgia aberta ou, mais recentemente, o que nós fazemos é a cirurgia com a robótica. E no meio desse caminho, nós temos o tratamento com remédio, ou seja, para aquele homem que não precisa tanto de uma cirurgia e também não tem um sintoma tão leve. Para esses que estão aqui no meio, a gente tem uma combinação de remédios que podem diminuir o tamanho da próstata e relaxar o canal. E boa parte desses homens vão muito bem com o remédio por muitos anos, né? E alguns deles nem precisam passar por nenhuma cirurgia. Então, é muito importante para responder a sua pergunta ter os dados individualizados no seu caso, tá? Mas a ideia basicamente é essa do nosso fluxo de tratamento. Muito bom. Doutor, para quem tiver mais dúvidas, né, eu acho que a primeira coisa é procurar o médico, não é? A gente sempre enfatiza isso, procure o médico da sua confiança. Mas hoje também tem quadros informativos também interessantes da própria Sociedade Brasileira de Urologia, não é? Que são interessantes também para que as pessoas observem a variedade de problemas, né, que existem e entendam da necessidade aí do tratamento da busca precoce do médico. Exatamente, Luciano. Então, eu acho que essas ações, como nós estamos tendo aqui agora, de conversar, de conscientizar, o site da Sociedade Brasileira de Urologia é um site muito rico de informações. O site da nossa clínica também, a gente tem um material bem informativo, que é o da www.clinicauroonco.com.br. Tem uma gama de informações com vídeos explicando sobre sintomas. Então, a gente vem fazendo já um trabalho de conscientização, né, para difundir mais essas informações. E eu e minha equipe aqui do Hospital Oswaldo Cruz, nós seguimos inteiramente à disposição. É um prazer sempre interagir, sempre levando aí informações com credibilidade. E assim que sempre que você precisar, pode nos chamar. Vai ser um prazer estar aqui para bater esse papo e tirar as dúvidas. Doutor, nós agradecemos imensamente poder levar essas informações. Conte sempre aqui com o espaço do programa para fazer essa ponte com a comunidade. E eu espero que no nosso próximo papo, né, possamos trazer dados falando da ampliação da busca aí dos homens para a rotina junto ao urologista. É o nosso objetivo. Contem comigo e, mais uma vez, até a próxima. Obrigado.